Senhoras, senhores, queridos futuros alunos, é um prazer estar falando com vocês nessa manhã de primavera brasileira para estarmos realizando mais um vestibular social. Falaremos um pouquinho sobre educação, sobre a Unidrumon, uma instituição que tem 51 anos de existência. Vamos bater um papinho muito rápido, que eu sei que vocês estão ansiosos para fazer já o vestibular e quem sabe hoje mesmo vocês estarão já matriculados e serão alunos da nossa Unidrumon. Então vamos lá, vamos bater um papinho sobre educação. Eu vou pedir licença a vocês, eu vou tirar a minha máscara. Eu estou aqui isolado, né? Então estou aqui com todas as garantias e todos os preceitos de segurança. Vamos lá. Não está girando, meus amigos. Bom, a Unidrumon é uma instituição, como eu já disse, com 51 anos de existência, conceito 5 do MEC, ou seja, o conceito máximo. Nenhuma outra instituição do nosso Brasil varonil tem conceito do MEC mais elevado que o nosso. Ou seja, nós temos o conceito máximo, o que é uma garantia muito interessante para vocês, inclusive depois na sua vida acadêmica e profissional. A Unidrumon possui mais de 30 cursos de graduação e pós-graduação. Trabalhamos tanto com o ensino presencial como o ensino à distância, com aulas remotas. Então, é uma opção de vocês. Hoje nós estamos fazendo um vestibular social destinado aos alunos que pretendem, em 2022, estarem cursando a nossa universidade de forma presencial. Para vocês, teremos hoje uma condição muito especial de bolsa de 70%. Vocês estarão fazendo a sua redação, façam com calma, com tranquilidade, para que vocês tenham um rendimento satisfatório e possam ter, então, esse seu desconto de 70%. Mais ainda, a primeira mensalidade, vocês estarão pagando apenas R$ 89,00. E ao pagarem R$ 89,00, estarão já matriculados, já serão alunos da Unidrumon. E mais, estarão recebendo um cashback, que é um retorno financeiro de R$ 100,00, que vocês utilizarão no pagamento da segunda parcela. Com isso, vocês estarão tendo aí um desembolso bastante auxiliado pela instituição para que viabilize a entrada de mais brasileiros nos campos universitários. Ok, gente? Não perca essa oportunidade. Espero que, ao final aqui da nossa conversa, você já faça a sua prova e já se matricule na nossa universidade. Bom, vamos fazer uma pequena reflexão sobre a educação, como a educação se desenvolveu ao longo do tempo, quais são os novos métodos educacionais, para que vocês conheçam um pouquinho de como nós trabalhamos aqui na Unidrumon. Fazendo uma reflexão no ensino tradicional. Como era esse ensino tradicional? Nós tínhamos o professor, que era o detentor do saber. O ensino era transmitido em termos de camadas, ou seja, era um ensino cumulativo, né? Ele se baseava muito mais na memorização do que no aprendizado. O aluno tinha um papel muito passivo, ele ficava sentado lá no banco, né? Raramente tinha voz e ele também não tinha acesso à sua formação, né? Ele não participava ativamente da sua formação, porque o ensino era inflexível, era dogmático. Agora vamos ver como que é isso, como que isso se desenvolveu ao longo do tempo. Vamos lá? Bom, nós vamos falar aqui de gerações. Por que gerações? Porque em determinadas épocas nós todos sofremos a influência do meio, né? Vamos nos desenvolvendo de acordo com aquilo que temos de momento, né? E assim achamos interessante essa divisão, né? Essa caracterização de geração para geração. E como que a educação se desenvolveu ao longo desse tempo de geração para geração? Vamos iniciando como os baby boomers, né? Baby boomers foram aqueles nenês, né? Aquelas crianças
aqueles seres humanos que nasceram no pós-guerra. Encontraram um mundo destruído, uma situação difícil, aliás, um pouco parecido, né? Um mundo parecido com o que nós temos hoje, né? Uma pandemia planetária, a todos nos afligindo, um mundo em rebuliço. Os baby boomers enfrentaram algo parecido, só que a origem foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Eram pessoas digitais, aliás, eram pessoas analógicas, eles não eram digitais, mas foram pessoas que trabalharam muito para a reconstrução, não só dos respectivos países, mas do planeta Terra, do nosso universo. Na sequência, nós temos a geração X, já a partir de 1961. Essa geração, gente, veio na contracultura da geração dos baby boomers. A geração X é aquela geração dos hippies, de Woodstock, sexo, drogas e rock and roll. Uma geração que deixou muitas contribuições em termos de respeito à natureza, desenvolvimento de artes, né? Principalmente na parte cultural, né? de música, etc. Porém, também deixou um legado de drogas que até hoje nos preocupa, né? Mas foi uma geração que trouxe alegria, né? Era uma geração que veio aí dentro de um contexto bastante interessante, mas ainda era uma geração analógica. Era uma geração sem acesso, né, aos meios digitais. Então, o ensino até então era ensino dogmático, que nós falamos há pouco. Aquele ensino inflexível, professor que mandava, o aluno ficava quietinho. A partir de 1981, nós tivemos a geração Y. Muitos de vocês são dessa geração, né? A geração Y nasceu num mundo analógico, porém acompanhou todo o desenvolvimento da era digital. É a chamada geração que tem pressa, né? Mas é uma geração que domina completamente os meios digitais. E acompanhou essa evolução e a educação junto, né? Já tínhamos meios digitais, foi a evolução inclusive do EAD, etc., as coisas caminharam. Em 1996, nós tivemos a geração Z, muitos de vocês também são dessa geração. É a primeira geração genuinamente digital. E basicamente, hoje, a educação é destinada à geração Y e à geração Z. E essas gerações, inclusive, têm um certo conflito, né, entre elas, né? Cada uma achando que é mais digital do que a outra. Mas o que essas duas gerações, e vocês têm que ficar atentos com isso, é que viríamos a ter a geração alfa, a partir de 2010. Essa geração, gente, ela veio mais inteligente e mais independente. Mas ainda não é o objeto do nosso estudo de hoje. Nós vamos centralizar basicamente na geração Y, geração Z, a geração de vocês. Ok? Vamos caminhando. E se nós temos gerações de terceiro milênio, embora, como vimos, a geração Y não é exatamente nativa ali de terceiro milênio, mas são duas gerações caminhando bem dentro dos conceitos educacionais e do mundo, né, digital do terceiro milênio. Para isso, nós precisamos lançar mão de outros conceitos educacionais. Então, nós temos hoje a pedagogia, não é? Vocês todos conhecem o que é a pedagogia. Pedagogia é o que mais utilizado. Porém, pedagogia, gente, vem do grego peda. Peda é criança. Ela foi destinada, basicamente, ao ensino, à educação das crianças. Claro que as crianças de hoje não são as crianças de outros tempos, né? Mas a pedagogia, ela atende até certo ponto, porque a pedagogia é aquele ensino dogmático, onde o professor diz o que estudar, como estudar, e o aluno segue todos esses conceitos. Ora, temos um outro método acadêmico, né? A andragogia. O que é andragogia? Vem do grego andros, já
destinado a quê? Adultos. Andros é adulto. Né? É um método diferente, onde o aluno deixa de ser um simples coadjuvante, deixa de ser um ser passivo e passa a ser um ator. Ele passa a ser um protagonista juntamente com o seu professor. Então, o que acontece? O aluno, ele vai construir juntamente com o professor o seu saber, a sua educação. Ele começa a participar da sua educação e assumir também um pouco dessa responsabilidade. Com isso, a educação começa a ser mais prazerosa. As aulas passam a ser mais dinâmicas, porque nós temos conceitos educacionais e temos também os meios digitais para fazer com que essas aulas sejam mais agradáveis, mais palatáveis. E nós temos a eutagogia. Eutagogia vem também do grego, que significa autonomia, né? É o método que diz que o aluno diz o que aprender, o que ele quer aprender e como ele quer aprender. Pode parecer uma loucura, mas já existe essa escola. A Escola da Ponte, lá em Portugal, do professor Pacheco, que está se difundindo para o mundo inteiro. E aqui no Brasil, será que nós usamos a eutagogia? Claro que usamos. Vocês que estão agora entrando na graduação, em breve estarão fazendo o quê? O TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O que é o TCC, gente? Vocês escolhem um tema, vão desenvolver esse tema sob a orientação do professor e depois apresentam esse tema, que é a sua dissertação de formação de curso. É um exemplo clássico de eutagogia. Então, hoje estamos nessa transição da pedagogia para a andragogia e com alguns conceitos já de eutagogia estamos utilizando. Então, a educação está evoluindo juntamente com os meios digitais. Vamos caminhando? Está muito pesado? Eu acho que não, né? Dá para caminhar. Hoje é sábado, somos tranquilos, né? A feijoadinha vem daqui a pouco. Vamos caminhando. Ora, por que estamos falando de evolução, né? Do ser humano, né? Daquilo que nós precisamos, né? Em termos de material digital por um ser humano digital. Lembra-se que nós estamos falando de geração Y e geração Z. Ora, em 1973, um cientista chamado Joël de Rosneau, um francês, baseado em suas pesquisas, inclusive junto à NASA, etc., ele fez pesquisas no mundo inteiro, ele concluiu lá em 1973 que o ser humano, o terceiro milênio, vocês, seriam o quê? Fruto da simbiose com suas máquinas, com o meio ambiente, com as grandes redes de comunicação. Será que ele acertou, gente? Será que vocês estão conectados hoje através dos grandes meios de comunicação? Claro, né? A internet. Né? Quem hoje não utiliza a internet, gente? Até eu, quase um dinossauro, um baby boomer, né? Utilizo os meios digitais. Imagina vocês que nasceram dentro do mundo digital ou se desenvolveram dentro do mundo digital. E o homem do futuro imaginado de um ambiente de complexidade. Claro, hoje o mundo é mais complexo, né? Do qual será o resultado e, ao mesmo tempo, a solução. Então, o mundo é mais complexo, o ser humano começa a desenvolver meios para ele resolver os seus complexos problemas. Será que é isso mesmo? Será que nós hoje vivemos ligados às nossas máquinas, gente? Claro. Por exemplo, se vocês estiverem saindo de casa, gente, perceberam que estão sem o celular. A pergunta é, vocês voltam? Voltam, né, gente? Nos sentimos nus sem os nossos celulares. O celular hoje, gente, não é simplesmente um telefone. Ele é um computador em nossas mãos. Né?
Então, nós vivemos, sim, atrelados às nossas máquinas, porque elas que vão nos ajudar a resolver os intricados problemas que nós mesmos criamos com o desenvolvimento da humanidade. Então, veja que tudo isso que está acontecendo hoje já era previsto lá em 1973. Nada é tão novo assim. Mas, às vezes, nem sempre estamos tão preparados. Mas, com certeza, nós da Unidrumon estamos preparados para acolhê-los e dar a vocês realmente um ensino compatível com o ser humano do terceiro milênio, com a geração Y, com a geração Z. E como faremos isso? Já falamos dos conceitos, né? Além da pedagogia, andragogia e otagogia. Agora vamos ver os métodos, né? Na prática, como que é isso? Então, a invasão das novas tecnologias no meio educacional. Claro, né? Se eu tenho seres humanos digitais, as tecnologias têm que caminhar juntos com vocês, né? Hoje a comunicação é muito rápida, gente. Acontece qualquer coisa. O WhatsApp está voando. As redes de comunicação elas estão voando. Em segundos, milhares de pessoas são impactadas com as informações. E vocês representam as primeiras gerações que cresceram no mundo das novas tecnologias. E a educação, a instituição, principalmente as universidades, precisam estar atualizadas para recebê-los e acolhê-los como pessoas digitais. E como fazemos isso? Usamos o que? As metodologias ativas. São as tecnologias digitais, o ensino híbrido, a aula invertida. Nós vamos falar um pouquinho sobre a aula invertida, né? Dá a impressão que nós vamos pendurar alguém no teto. Nada disso, não se preocupe. Aulas presenciais remotas, utilizamos muito isso durante a pandemia, e elas farão parte também do ensino híbrido, essa coisa toda, lembrando sempre que vocês estão se candidatando a ensino presencial. Mas essas metodologias serão utilizadas também no ensino presencial, né? E, claro, precisamos ter as plataformas digitais para que tudo isso aconteça. Vamos falar alguma coisinha sobre alguma dessas metodologias, só para incrementar, não quero me estender muito, né? Porque eu sei que vocês daqui a pouquinho estarão fazendo o seu vestibular. O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido, na verdade, ele compõe-se, né, das aulas presenciais remotas e aulas presenciais, né? É uma forma de termos essa transição. Então, em alguns momentos, mesmo no ensino presencial, vocês terão algumas aulas, né, remotas, né, para complementar a sua educação, né? Então, haverá esse trabalho no ensino híbrido, que é uma tendência do pós-pandemia, né? Estaremos atentos a isso, estaremos desenvolvendo junto com vocês. E a aula invertida? É talvez uma das coisas melhores de tudo isso, né? Ela não é fruto da pandemia, não, ela já existia. O que significa? Sabemos todos que o aprendizado, e aí nós estamos falando de aprendizado, não estamos falando de memorização, não estamos falando de aprendizado de camadas, não. O aprendizado no dia a dia, ele se dá principalmente na discussão de ideias. Quando trocamos ideias, como conversamos com outras pessoas sobre ideias, contextos, etc., aprendemos muito, assimilamos praticamente 90% dessa troca de informações. E a aula invertida, ela se presta a isso. O que significa? Os temas são dados antes mesmo de vocês estarem na sala de aula. Vocês recebem os temas, vocês se preparam, fazem suas pesquisas, e quando vocês caminham para a sala de aula, dentro da sala de aula, vocês vão conversar com o professor e com seus colegas sobre aquele tema. O professor, nesse momento, passará a ser o mediador dessa conversa e se estabelecerá um diálogo, uma discussão sobre determinado tema. E, ao final disso, o professor, então, conclui, faz o fecho e, com certeza, vocês terão assimilado muita coisa numa aula super agradável, onde vocês
serão também protagonistas. Porque a ideia de ser protagonista não é só dentro da sala de aula. A ideia é que nós possamos prepará-los para serem protagonistas depois de saírem da universidade. No meio acadêmico e também no meio profissional. Que vocês possam ser pessoas que saibam se colocar, discutir uma ideia, propor coisas novas. É isso que hoje o mercado precisa, gente. O mercado precisa de pessoas criativas, precisa de protagonistas. Aquele negócio de ter o robozinho lá e você apertar parafuso, acabou. Isso quem faz é robô. Hoje, cada vez mais, o trabalho precisa de pessoas qualificadas, justamente para que vocês possam, com o auxílio das máquinas, né, com seus computadores, com seu celular, etc., você desenvolver trabalhos mais nobres. Apertar parafuso é coisa de robô, não é mais do ser humano, gente. Principalmente um ser humano graduado, né, com curso superior. Aí nós temos também uma outra forma bacana de transmitir conhecimento. O que é um estudo de caso? O que é isso? São, digamos assim, ensaios daquilo que ocorrerá na sua vida profissional. Imagine, por exemplo, uma pessoa que vai ter o curso de Direito, se formar em Direito, vai ser advogado, gente. O advogado, gente, ele cuida só de casos. E cada caso que ele pega, ele precisa estudar esse caso. Precisa destrinchar, precisa buscar as leis, né? O que aconteceu, o que aconteceu antes. E o que fazemos então na escola? Fazemos esse ensaio, estudo de caso, seja para engenharia, seja para administração, seja no futebol. Nós simulamos uma situação, vocês estudam, trazem isso para a sala de aula, discutem com o professor e vocês então começam a aprender o quê? A serem pessoas sempre prontas à pesquisa. A pesquisa não para. A nossa atualização é dia a dia. Imaginem vocês, eu fui formado em engenharia em 1973. Formado em matemática em 74, 75. Né? Física, fiz 76. Você imagine se eu tivesse parado no tempo, gente. O máximo que eu poderia fazer hoje era jogar dominó na praça. Não poderia estar aqui com vocês. Cada dia precisamos nos atualizar, porque assim é o mundo. Ele caminha sempre para frente. E aqui, com essas breves... Gente, 70% de desconto até o final do seu curso. Seja um curso de 2, 3, 4, 5 anos, vocês terão sempre o seu 70% de desconto. Mas pagarão somente R$ 89, gente. Receberão ainda um retorno de 100, mais daquele do que vocês pagaram, para que vocês possam abater da segunda parcela. Encerro aqui, desejo a todos vocês um feliz domingo, aliás, um feliz fim de semana. Hoje é sábado, ainda estou ficando muito antecipado, né? Que vocês sejam felizes, bom vestibular e, como disse lá no início, que hoje seja o primeiro de muitos dias que estaremos juntos. Gostaria muito de estar com vocês por 2, 3, 4, 5 anos, durante toda a sua vida acadêmica. Muito obrigado, bom vestibular, não esqueça. Aproveite e procure fazer sua matrícula ainda hoje. Muito obrigado e fique com Deus.